Bom dia, nosso segundo Café e Negócios. Hoje com um convidado especial, Magnus Pena, diretor da Febracis Rio Grande do Sul, que vai trazer para nós a jornada, a história da jornada. Então eu te convido a pegar papel, caneta, para que você possa anotar todos os insights que você vai ter durante a explanação da experiência, do case dele. Que com certeza é através da conexão que nós fazemos com outras pessoas que vai caindo ficha sobre a nossa vida. Será que nós ainda vivemos escravidão na área financeira ou em alguma outra área? E o que nos impede de prosperar? O que tem impedido a gente de sair? Eu e o Roberto estamos ansiosos. Que bom, eu também estou, Cláudia, eu também estou. Porque sempre que a gente conversa com pessoas que já têm uma experiência, uma jornada maior do que a gente, que já trilhou um caminho interessante, sempre tem muita coisa a aprender, né? Quer dizer, todos nós temos... não sabemos tão pouco que não podemos ensinar, né? E também não sabemos tanto que não podemos aprender, mas certamente será bacana. A Dani também, bom dia, Dani, seja bem-vinda. É uma alegria ter a tua presença aqui. A Dani que também já fez o método CIS outro dia, no último de novembro. Vai ser muito, muito bacana, Dani, os insights que você vai ter também com essa conversa de hoje. Então, vou esperar o nosso convidado entrar. Vai lá, pega teu café, pega tua água, teu caderninho de anotações. Ó, eu tô com o meu café aqui do ladinho também. E vamos aproveitar este momento de aprendizado. E sempre é muito importante no início do ano nós buscarmos novos conhecimentos, revermos as nossas metas, as que foram boas, as que foram atingidas em 2021. O que nós podemos melhorar, né, neste ano em 2022. A Cláudia está dizendo, né, que cada conversa é uma lição. Agradecemos a oportunidade. E nós que agradecemos, né, Cláudia? Eu que agradeço aí o prestígio de vocês, de estarem sempre nos acompanhando, nos seguindo. A Sandra também está entrando aí. Estética Automotiva Bozano, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Não sei quem está neste link, mas seja muito bem-vinda. Vai ser com certeza um momento precioso. Estou aguardando aí o nosso convidado chegar. E então, gente, o Vanderlei, bom dia, Vanderlei, bom dia. Que alegria ter você aqui conosco também. A Febracis entrou, então o nosso convidado já está aqui conosco. Eu vou estar convidando aqui Febracis RS. Bom dia, Magnus, bom dia. Bom dia, já vou estar te chamando aí, só mais uns instantes. Então, gente, que alegria, né? A Adri Roden, bom dia, Adri, seja muito bem-vinda. Bacana. Gente, eu vou aproveitar aí, né, lançar esse desafio para vocês, enquanto eu chamo o Magnus aí, outras pessoas devem estar entrando, clica aí no aviãozinho e convida 5 pessoas da tua rede de contatos ou mais pessoas. Às vezes as pessoas esquecem, né, na correria do dia a dia. Eu escutei tantas pessoas falando a semana passada, puxa vida, esqueci. Algumas dizendo, achei que era à noite, né, achei que era, por isso que agora eu postei colocando AM, né, porque algumas pessoas achavam que era à noite. Então, clica aí no aviãozinho, envia para 5, para 10 pessoas, especialmente aquelas pessoas que vocês sabem que nesse momento até estão precisando ouvir algo diferente, renovar a mente, renovar os conhecimentos, né? Esse é o nosso contribuir, o contribuir da nossa vida, né? Estarmos aí chamando mais e mais pessoas para que possam ter a oportunidade de ouvir, né, de ter acesso a um conhecimento que fará com que obtenham resultados diferentes, né? Então aproveita esse momento aí, envia para mais pessoas, acorda essas pessoas, né? Que muitos têm hábitos bastante diurnos de acordar cedo, mas alguns nem tanto, né? Então é bom às vezes a gente dar uma acordada aí no povo. O propósito da live, então, né, é justamente nós entendermos a jornada de um empresário de sucesso.
Eu já falava na semana passada que muitas vezes nós olhamos para as redes sociais, olhamos ao nosso redor e percebemos aquelas pessoas que já estão no topo e muitas vezes a gente se sente tão pequeno perto delas porque talvez você esteja passando por uma dificuldade, por um recomeço profissional, um negócio novo e fica imaginando assim, poxa, por que a pessoa consegue e eu tenho tanta dificuldade? Então nós não conhecemos os bastidores das pessoas e o objetivo dessa live é trazer os bastidores, é trazer a jornada. Como foi, né? Aonde que a pessoa estava e como foi para chegar até aqui. Então eu vou estar convidando aqui, entrar ao vivo com Febracis. Convidando aqui o meu amigo Magnus. Magnus, eu não tinha enviado o convite ainda, meu amigo. Agora sim, agora foi o convite. Olha aí, Olá, bom bom dia! dia! Muito bom dia, que alegria! Alegria minha estar aqui com você. Sempre que eu vejo o rosto de alguém aí da Febracis, especialmente o seu, Marcos, me dá uma sensação tão boa, assim, porque é um lugar que me traz tanta transformação, tanta renovação na minha vida, e aí parece que é sempre alguém tão familiar, tão próximo, né? Então, dizer que é uma alegria mesmo, de coração, e também agradecer a tua disponibilidade dentre tantos compromissos, né, que a tua jornada tem aí, você tirar esse tempo para estar aqui conosco na live, aceitando o meu convite. Então, muita gratidão aí pela sua vida. Oh, que isso. Obrigada. A gratidão é minha, pelo convite, por estar aí junto com você, podendo trazer a experiência, compartilhar a experiência com a tua audiência, com as pessoas que te seguem, e também que seguem a Febracis, porque esse é a nossa missão, né, Vânia? Levar para mais pessoas a oportunidade de terem a vida transformada, assim como eu tive, assim como a minha casa teve a sua história transformada através do coach integral sistêmico, né? Então, para nós, isso não é um peso, não é um trabalho, mas sim um propósito, assim, algo que nos alegra e que nos enriquece o coração também. Que maravilha. Com certeza a gente percebe isso na vida de vocês, né? Desse desejo de estar contribuindo com as pessoas. E, Magnus, eu falava antes de te chamar aqui, né, que o objetivo da live é justamente a gente falar da jornada. Porque é comum, e eu digo isso pela minha experiência de vida, de olhar ao redor e perceber o sucesso das pessoas, perceber que as pessoas estão tão bem, e tipo, puxa, né, especialmente no momento que que eu estava vivendo uma escravidão financeira, e não só financeira, porque quando nós falamos em financeiro, precisa ficar claro que o dinheiro não é tudo. Muito pelo contrário, o dinheiro pode ser bênção, pode ser maldição. Mas Exatamente. uma escravidão financeira, ela escraviza outras áreas da nossa vida. Ela escraviza a família, ela escraviza a nossa saúde, né? Porque ela tira a nossa paz. Então, não é falar do dinheiro como se o dinheiro fosse a solução de todos os problemas, de forma alguma, gente. O dinheiro aliado ao equilíbrio de todas as áreas é uma bênção. O dinheiro, quando vem para a nossa vida, para a gente ser generoso, para a gente abençoar, é uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Então, não é nessa linha que a gente quer falar do dinheiro. Mas o intuito da live aqui é entender como que a pessoa viveu essa jornada, o que a pessoa fez, né? Sempre teve prosperidade na sua vida, sempre teve sucesso, né? Nasceu em um berço de ouro, as portas sempre se abriram. Como é que foi essa jornada, né? Para que a gente possa entender que tudo é uma construção. E depende das nossas decisões, das decisões que eu faço hoje para 2022, que vai fazer com que eu chegue a um resultado no final de 2022, seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, o que nasceu no meu coração, o desejo que Deus colocou no meu coração de fazer isso já no início do ano, é com o objetivo de trazer consciência da necessidade de uma jornada, né? De uma jornada com ação direcionada, com foco, né? Estabelecer metas, objetivos, não só do que eu quero atingir, mas o mais importante, de quem eu quero me tornar para atingir esses objetivos, né? Então, aqui eu vou passar a palavra para que você esteja compartilhando conosco, né? O tema diz:
da escravidão à liberdade financeira. Então, a gente já entendeu pelo tema que você vivia uma escravidão, né? E a pergunta que eu quero te fazer, para que você conte para nós, é o que te aprisionava nessa escravidão? O que te impedia de sair daquela escravidão e o que fez com que você saísse, né? E hoje estivesse onde você está, que eu vou só mais um parênteses aqui compartilhar, que hoje quando nós chegamos na Febracis em Porto Alegre e olhamos para aquela estrutura toda que tem ali na Nilo Peçanha, né? Um prédio edificado, lindo, confortável, nós olhamos para tudo aquilo e parece que tudo aquilo foi algo assim que aconteceu, né? Que aconteceu, aquilo tá ali porque tá ali, né? Mas tem uma história por trás daquilo, tem uma história e o mais impactante é o curto tempo que essa história aconteceu, né? Então é essa jornada que eu gostaria assim que você compartilhasse conosco, abrindo a caixa preta, para que a gente entenda o que eu posso fazer com a minha vida neste momento, nesse início de ano, para que a minha jornada no ano de 2022 possa trazer uma grande transformação na minha vida. Então deixa aí você compartilhar conosco, Marcos. Então tá bom, então vamos lá. Olá, Roberta, olá, Zete, Paulinha, sejam muito bem-vindos. E olha só, vão chamando mais pessoas, vai chamando seus amigos, vai chamando seus familiares. Talvez o que você vai ouvir hoje pode fazer diferença na sua vida e também você pode ajudar outras pessoas, que esse é o propósito, né? Então, olha só, Vânia. Primeiramente, eu quero deixar claro, né, que dinheiro é bom, né? Dinheiro é bom, dinheiro ajuda, dinheiro potencializa muitas coisas na nossa vida, né? E talvez por essa face do dinheiro, por esse benefício do dinheiro, eu, durante a minha vida toda, e talvez algumas pessoas tenham a falsa ideia, a falsa visão de que o dinheiro é tudo, né? Que o dinheiro é a salvação de tudo, né? A salvação da lavoura é o que vai realmente fazer dinheiro, não, fazer a diferença. E eu posso te afirmar que não, né? No início da minha vida, no início da minha carreira, talvez ensinados pelos pais, aquela busca ferrenha pelo sucesso financeiro, né? E aí, passando por uma obsessão até, me tornando um workaholic, é aí que eu chamo, é aí que eu falo que eu era escravo, né? Porque eu abria mão de tudo na vida em busca do dinheiro, né? Abria a mão de tempo com meus pais, abria a mão de tempo com os meus filhos, né? Depois de casado, abria a mão do tempo de qualidade com a minha esposa, abria a mão do tempo de cuidar da minha saúde, tudo em busca do dinheiro, né? Uma das coisas que eu falo sempre é que aos 41 anos de idade, eu era tão pobre, Vânia, que eu só tinha dinheiro. Eu já vinha num segundo casamento, né, com a saúde disfuncional, com uma vida disfuncional, já perdendo praticamente o meu segundo casamento, né? A Sabrina, minha atual esposa, hoje já não me aguentava mais. Por quê? Porque tudo para mim girava em torno do trabalho. Tudo para mim girava em torno do trabalho em busca de dinheiro. E junto com isso, Vânia, junto com esse foco de 100% e atrelado a isso, vinha uma vida disfuncional e também vinha altos e baixos, né? Altos e baixos financeiros. Uma vida disfuncional, problemas na saúde, problemas no relacionamento, distanciamento dos familiares, né? Em busca da mina de ouro, ou seja, ia atrás do dinheiro. E junto com isso vinha uma vida disfuncional financeira. Altos e baixos. Ciclos, né? Talvez quem está nos assistindo aí vai fazer sentido para você. Mesmo nessa época, eu vivia ciclos financeiros. Algum tempo muito bem, um pouco vinha a queda, né? E começava de novo, e aí eu vivia uma síndrome do recomeço, né? A síndrome do recomeço. 3, 4 anos muito bem, depois 3, 4 anos muito mal, e aí vinha naquele recomeço, né? Na síndrome do recomeço e numa busca ferrenha sobre dinheiro. E estava deixando, ao longo da minha vida, o que verdadeiramente era importante para mim para trás, né?
E aí eu pergunto, o que que aconteceu, né? O que que começou a mudar? E aí, claro, as minhas certezas, né? De todo o meu aprendizado até então, as minhas verdades, que eu posso aí traduzir em orgulho, né? Orgulho, então, manifestado através da arrogância, através da prepotência, através da vaidade, de querer buscar algo, é, é, algum status, algum resultado mais expressivo financeiramente, e aí a minha identidade, então, não ser mais verdadeiramente quem eu sou, mas sim aquele que tem, né, aquele recurso, aquele que está no meio, né, em alguns meios inseridos pela sua condição financeira ou pelo seu status profissional. Então, iludido dessa forma, né, aos 41 anos, eu tive contato, né, com uma metodologia que mudou minha vida, né? E num primeiro momento muito resistente ainda, né, Vânia? Eu me lembro que eu estava para ser inserido dentro de uma empresa, né? Para assumir o comando de uma empresa lá no estado do Ceará. E o dono da empresa havia comprado um programa de treinamentos com uma empresa, né? Um programa de desenvolvimento para a sua liderança. E como eu estava chegando, ele chegou e disse assim, Magnus, olha, já que você está assumindo a indústria agora, está assumindo a empresa, quem sabe você participa também desse treinamento, desse programa de treinamento, para você alinhar a comunicação com os gestores que já estão na caminhada, já estão na jornada fazendo esse treinamento. E aí, a manifestação, né, do orgulho, a manifestação da arrogância, eu olhei para ele e disse assim, ok, né, mas por dentro, eu pensando assim, né, com uma trajetória já de sucesso profissional, bem sucedido financeiramente, eu pensando comigo assim, eu precisar ir para treinamento, com todo o know-how, toda a experiência que eu tenho, mas naquele momento eu disse assim, não, por inteligência, né, eu pensando na época, por inteligência, não, eu vou participar então para atender a vontade dele, né, mas eu não preciso de treinamento, eu não preciso mudar nada, né, a minha falsa imagem, falsa ideia de que aquilo tudo que eu vivia era o correto, e ainda falava, viu, Vânia? Eu ainda falava muitas vezes, não, quem não trabalha não tem dinheiro, e a definição de sucesso para mim era ter sucesso financeiro, né? Era poder dar uma qualidade boa de vida para minha esposa, para os meus filhos, um carro bom, uma escola boa, uma casa boa, e longe de mim saber que não era nada disso que os meus filhos queriam, né? Que não era nada disso que a minha esposa queria. O que elas queriam verdadeiramente era tempo de qualidade comigo, né? Queriam até que eu trabalhasse menos, né? Que eu tivesse então menos recursos, mas tivesse mais tempo de qualidade com eles. Então, com essa fala, com essas crenças, com esse entendimento, né? Eu então fui conhecer essa empresa, a qual hoje eu faço parte, que é a Febracis, né? E a Febracis, na época, em 2014, Vânia, era muito pequena, né? Em relação ao que é hoje. Magnus, e aqui eu acredito que para nossa audiência é importante compreender, não preciso, até por uma questão de ética, citar nome de empresas, né? Mas o porte do desafio que você estava assumindo naquele momento, né? Para as pessoas entenderem do que você abriu mão depois. Uhum. Entende? Para iniciar uma nova jornada, assim, o que você estava assumindo, qual era o desafio que você estava assumindo naquele momento? Isso. Eu sempre trabalhei em grandes empresas, né? Eu comecei, né, em grandes empresas, empresas com nome bem expressivo no estado do Rio Grande do Sul, né? E depois no Brasil. E essa era uma das empresas, né? Eu estava assumindo toda a planta industrial de uma grande empresa, hoje uma empresa que é benchmark de mercado no seu segmento, né? E para mim era um desafio profissional, né? E que me traria muito sucesso financeiro e muito reconhecimento na área, né, que eu estava inserido, no segmento que eu estava inserido. E aí, nesse momento, eu fui, então, participar desse treinamento contra a minha vontade, né? E aí eu chego lá, era a Febracis, né, a empresa com a qual eu faço parte hoje, e a empresa era muito pequena, quem fazia os treinamentos na época era só o Paulo Vieira, né?
E aí eu me lembro que era um treinamento simples, era o team coach, né? Um treinamento onde eram vários encontros, né? Eram 20 encontros, encontros semanais de 2 horas em uma grande turma, em torno de uns 30 alunos na época, né? E eu me lembro que eu cheguei lá e já não querendo estar, mas obrigando a estar lá, né? Pelas minhas verdades e tal. Eu cheguei lá, então, muito resistente, e aí o Paulo começou a conduzir aquele treinamento, e para mim, primeiro eu já comecei a estranhar, porque era noite, e aí tinha uma pegada emocional, tinha algumas coisas que para mim não era comum, né? Porque se baseava em inteligência emocional, e no primeiro momento, como eu falei, muito resistente. Mas como eu tinha que ir, eu fui, né, sessão após sessão, me aquebrantando, né? Ele foi conduzindo um tema que chamava sobre liderança, né? Liderança focada em resultados. E liderança foi a minha história durante a vida toda empresarial, né? Gestão de pessoas, gestão de processos. E aos poucos eu fui sendo aquebrantado, fui baixando a guarda e fui recebendo aquele conteúdo. Então, a primeira chave aqui que eu quero passar é que muitas vezes você vive uma escravidão, você vive amarrado em algo que você mesmo não solta as mãos, né? Você mesmo não se liberta, porque as convicções, as certezas, as verdades que você tem, né, traduzidas hoje em arrogância, em orgulho, não permitem que você se liberte, né? Eu mesmo falava, Vânia, eu, com 20 e tantos anos de experiência, com uma carreira de sucesso, fazendo trabalho em grandes empresas, né? E essa mesmo era um grande desafio. O que ele tem para me ensinar, né? O que eu vou aprender aqui que eu já não aprendi? E o que eu vou aprender aqui que não será aprendido no dia a dia da atividade, no dia a dia lá onde as coisas acontecem, que é na empresa, que é no meu negócio, né? Isso era a minha escravidão, essa verdade era a minha escravidão. E que fazia eu viver essa busca ferrenha pelo dinheiro, por sucesso profissional, vivendo esses altos e baixos, abrindo mão de tudo que era mais importante na minha vida, como saúde, como filhos, casamento, amigos. E aí, naquele momento, naquele processo, né, o Paulo falava muito do método CIS. Viu? Falava sobre o método CIS. E eu cheguei naquele treinamento, né? E as pessoas davam depoimentos. Ele perguntava assim, quem tem ganhos, né? E um levantava a mão e dizia assim, olha, eu resgatei meu casamento. Aí eu olhava assim para ele, mas um treinamento de business, gestão, liderança, que tem a ver casamento, né? E aí o outro levantava a mão e dizia assim, olha, esse mês a minha empresa chegou a 4 vezes mais o seu faturamento médio. E eu olhava assim para eles, mas como assim? Eu vindo do mundo corporativo, né? Onde você crescer 10%, 12% ao ano era um resultado extraordinário, a pessoa chega lá e dizer que dobrava o faturamento, que fazia um faturamento 4 vezes mais do que vinha fazendo. Num primeiro momento, né? A minha incredulidade e as minhas certezas, né? Dizia assim, não, isso aí é comprado, isso aí é mentira. Mas as pessoas falavam desses ganhos a partir do que tinham vivido, Vânia, no método CIS. Uhum. E eu não conhecia o método CIS, né? Estava chegando agora. E aí, as sessões foram acontecendo, e ganhos, e o conteúdo fazendo sentido, né? E eu também já baixando a guarda, me permitindo ouvir mais. Chegou o momento do método CIS. E eu estou falando isso em novembro de 2014, só para você ter a linha do tempo, né? Novembro de 2014. Magnus, eu só vou fazer um parênteses aqui, vou pedir para as pessoas aí compartilharem conosco qual é a escravidão que você vive hoje. Qual é a sua escravidão aí, para a gente poder compartilhar aí depois até o Magnus dar alguma sugestão com relação a isso, né? E aí vai lá, 2014, novembro de 2014, método CIS. Maravilha. Novembro de 2014, 14, 15 e 16 de novembro de 2014. Uma data que jamais eu vou esquecer, né?
Eu fui então fazer o método CIS, paguei o preço. Mas olha só, Vânia, ainda já há uns 6 ou 7 meses no processo, acompanhando a Febracis, acompanhando o Paulo, participando dos treinamentos, vendo os ganhos das pessoas, né? E eu mesmo já tendo a vida transformada e sem saber, né? Nos meus resultados da empresa, né? E aí eu fui pagar o preço de fazer o método CIS. E eu só fui fazer o método CIS, Vânia, porque na época existia uma comunicação, um argumento de venda que era o seguinte, ó. O método CIS são 3 dias de imersão, né? Na época era sexta, sábado e domingo. Hoje é 3 dias e meio, é 4 dias, começa na quinta-feira à tarde. Então é quinta-feira à tarde, sexta, sábado e domingo. Mas na época era só sexta, sábado e domingo. E o argumento de venda que tinha na época era o seguinte, olha, você faz a sua inscrição, você vem fazer o método CIS, se até sábado, meio-dia, você entender que esse treinamento não fez diferença na sua vida, não vai agregar em nada para você, você pega a sua apostila, procura o setor de credenciamento, entrega as suas credenciais, o seu material, solicita o cancelamento e o seu dinheiro será devolvido. Né? Essa era o argumento de venda da época. E eu pensei, opa, tá aí. Tá aí, eu vou lá, vou pagar. Na época eu acho que era 900 e alguma coisa, 900 reais e alguma coisa. Deus disse, olha, vou lá, vou pagar. Se eu ver que isso é balela, se isso não fizer diferença na minha vida, como eu imaginava, eu não perco nada. Só perco aí 1 dia e meio de trabalho e vou lá, pego meu dinheiro de volta e está tudo certo. Né? Então, a minha primeira grande mudança já foi querer pagar um preço para sair daquilo que eu vivia, que agora já começava a manifestar em mim o interesse de viver uma nova história, embora inconsciente. Mas com essa decisão, né, entendendo que eu estava no controle da situação, né, eu, então, fui fazer isso. Fui lá, fiz a inscrição no método CIS e fui fazer o treinamento. E aí eu não sei se tem alguém aí na nossa audiência aí que já fez o método CIS. Se você já fez o método CIS, coloca aí como foi para você, que mudou na sua vida. Claro que não traga detalhes, né? Porque quem ainda não fez precisa passar por esse processo. E Nós temos aqui, eu vou só comentar falar alguns comentários aqui. Nós temos aqui a Sandra, que fala que a escravidão dela é a zona de conforto, Uau. Mas que ela já está inscrita para o método CIS agora de fevereiro, estará lá conosco em Porto Alegre. Então, certamente a sua zona de conforto está com os dias contados, né, Márcio? Uau, com certeza. Com certeza. Parabéns, e parabéns para você que já está inscrito, né? E aí, Vânia, e aí eu fui com esse argumento, né? Bom, sábado, se não fizer sentido, que eu acho que não vai fazer, né? Eu pego as minhas coisas, vou embora e tá tudo certo. E aí eu fui. E quem já fez o método CIS sabe que na sexta-feira começa todo um processo, né? De autoconhecimento, todo um processo de confronto com as nossas verdades. E aí já começou, né, Vânia? Já começou... E o Paulo falava algumas coisas lá e aquilo, algumas eu recebia, outras eu jogava fora porque às vezes doía, né? E ele fala do mosaico, eu jogava muita coisa naquele mosaico, né? E foi um processo dolorido, foi um processo doído, mas muito libertador. E aí chegou no sábado, meio-dia, e eu estava diante de uma encruzilhada. E agora? Eu continuo nesse processo de transformação, num caminho de liberdade, num caminho de me libertar daquelas crenças, me libertar daquela vida de altos e baixos, me libertar daquela escravidão em busca do dinheiro, me livrar daquela vida disfuncional. Mas para isso eu precisava pagar um preço de imersão, pagar um preço de aprendizado, pagar um preço de viver uma nova história. E eu estava ali diante daquela encruzilhada e graças a Deus, eu pude tomar uma decisão que realmente me libertou, que realmente mudou a minha história, que realmente me tirou, né, do Egito, me tirou da escravidão
que começou o processo para que verdadeiramente eu pudesse entrar na Terra Prometida, que eu pudesse verdadeiramente viver uma nova história, viver uma nova vida. E naquele momento, então, eu decidi pagar o preço e decidi continuar no treinamento, sem saber que até então nem havia começado o treinamento ainda, né? Nem havia, apenas estava sendo preparado para todo o treinamento, né? Olha aí, a Roberta falando, eu passei um período de escravidão, mas era para fugir da minha realidade. Exatamente, exatamente, Roberta. Muitas vezes nós nos escravizamos em algo para não ver o que nos acontece ao redor, para digamos assim, proteger, às vezes até, de algo que nós não queremos enfrentar, de algo que a gente não quer resolver, né? E a Sabrina aí, né, a esposa validando, né? Glórias a Deus por isso. Eu creio o quanto a família tenha recebido esse benefício, né? É verdade, a Sabrina aí foi uma... E aí, antes de fazer o método CIS, eu nem sabia que ela já estava prestes a me deixar, né? Já se preparando para me deixar, porque não aguentava mais aquela vida que a gente tinha, né? Eu vivendo naquela escravidão. E aí o método CIS foi o primeiro processo aí de restauração também da minha área, da minha vida conjugal. Magno, só vou aqui ler mais um comentário. A Janice, que é uma amiga querida aí, a representante regional aqui da Esponqueado, ela diz assim que ela fez o método CIS online em 2020, mas ainda falta despertar. Janice, minha amiga, eu te lanço um desafio, querida. O online, ele é bacana, ele transmite muita coisa legal, ele traz ferramentas, mas o presencial tem uma energia, minha amiga, que é inexplicável, não tem como explicar. Então, se você quer te dar o maior presente no início de 2020, vai para o presencial agora em fevereiro, seja Porto Alegre, seja Brasília, vai participar, te desafia isso, que eu acredito que 2022 vai ser o ano da sua vida. É verdade, eu creio muito nisso também. E aí, amiga, continuando, eu fui fazer, então, decidi ficar dentro do método CIS e passar pelo processo. E foi transformador, foi libertador. Ali eu pude aprender e entender que poderia sim ser diferente e que todas as decisões, tudo aquilo que poderia mudar a minha vida já estava dentro de mim, já estava como opção, porém eu não sabia como fazer isso, né? E aí, nesse processo de imersão, no processo da agenda programada, no processo pós-método CIS, né, veio as ferramentas para me ajudar a me libertar. Eu me lembro que eu saí do método CIS já altas horas da madrugada do último dia, né, da segunda-feira, que na época era. Eu me lembro que eu comprei todo o kit master, todos os produtos, né, livros, vídeos, comprei também, na época vendia os DVDs dos filmes da agenda programada, e eu peguei todo aquele material, joguei dentro do carro, né, com uma convicção de que verdadeiramente eu ia pagar o processo. Eu sabia, Vânia, o preço que eu estava pagando até ali. Eu muitas vezes não falava, né? E você vai ver muitas pessoas que estão vivendo uma escravidão e não falam, não conseguem falar, ou não falam, ou muitas vezes não têm nem a consciência clara da escravidão que vive, assim como eu vivia. Mas ali no método CIS eu descobri verdadeiramente aonde eu estava sendo escravo, aonde eu vivia a escravidão. E eu entendi que eu podia ser liberto, que eu podia viver algo novo, né? E eu decidi pagar o preço de viver esse algo novo. E decidi entrar num processo de imersão para mudar a minha história. Mas na época até buscando, primeiramente, ferramentas de gestão, primeiramente algo que eu pudesse performar melhor, porque eu ainda estava com aquela visão de que o meu sucesso estava no sucesso profissional ou no sucesso financeiro. E ao longo do processo, então, quando a gente vive o processo, e eu quero deixar essa frase para a nossa audiência, ó, viver o processo, né? Não tem, até hoje, aos 49 anos de idade, eu não vi nada, né, milagroso que num estalar de dedos
você vai sair da escravidão para a liberdade. Você vai sair do Egito para Canaã. Não existe um passe de mágica, né? Deus E aí mesmo... Oi. Magnus, eu aproveito aqui citar o comentário da Dani, que acaba sendo bem oportuno para esse teu comentário, que ela diz assim, ela fez agora o método CIS em novembro conosco, né? A Dani, nossa amiga aqui de Carazinho. E ela coloca assim, ó, o método CIS foi um divisor de águas na minha vida. Encontrei muitas respostas, todos que puderem devem participar. E aí a mensagem que eu deixo para Dani, não para, Dani. Não para. Essa jornada que o Magnus está comentando agora, né? Não é o método CIS, ele abriu a sua mente para o novo. Agora continua na jornada, porque a virada de chave vai dar na jornada. Exatamente, porque eu quero contextualizar para que haja um entendimento. Quando o povo, né, de Israel, o povo de Deus, estava lá preso no Egito como escravo, né? E aí Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão. Existia um deserto no meio do caminho, né? Onde esse povo deveria que atravessar um deserto para chegar até a terra prometida, que era Canaã. Deus, na sua magnitude, na sua a grandeza, ele poderia simplesmente estalar o dedo e dizer assim, povo, saia daqui e vá para Canaã. Mas Deus sabia que aquelas pessoas que estavam lá no Egito, elas não conseguiriam viver em Canaã, por melhor que fosse a terra. Por quê? Porque elas tinham uma mente escrava. Elas viveram por muitos anos, por mais de 400 anos a sua escravidão. E o deserto que eles deveriam atravessar era um local de aprendizado, era um local de transformação, era um local de metamorfose, para que eles pudessem se tornar aquelas pessoas que viveriam em Canaã. Então, quando eu falo em viver a jornada, Vânia, é isso aí. Você não vai, no estalar de dedos, sair de onde você está e chegar a viver a melhor fase da sua vida. Existe um processo para isso. E o método CIS, ele me despertou para esse processo, para viver essa jornada, para eu me tornar quem eu deveria ser para conquistar a vida extraordinária que eu tinha à minha disposição, que você tem, que todos que estão aqui presentes têm, mas que muitas vezes não conhecem, não sabem ou não entendem porque vivem preso a essa escravidão que o mundo oferece, né? De dormir, acordar, trabalhar, buscar dinheiro, dormir, acordar, trabalhar, buscar dinheiro, e numa vida, né, escrava, escassa, na busca principal sobre dinheiro, deixando tudo que é mais importante para trás. E aí, de fato, eu imergi nesse processo, e aí começou um processo de transformação lindo na minha vida, e nós falamos que na Febracis as coisas acontecem rápido, né? Dentro desse processo, né, de novas crenças, de reprogramação, de identidade, né, de capacidade, de merecimento, fortalecendo verdadeiramente quem eu sou, quem eu deveria me tornar, e que foram praticamente um ano, né? Esse processo foi praticamente um ano de imersão em treinamentos, mas dentro de um ambiente que me alavancava, que formava novas crenças, que me colocava com pessoas que também estavam na mesma jornada, e aí a gente compartilhava memórias, experiências, vivências, acessando conhecimentos extraordinários que eu não teria acesso em outro lugar. E isso ao longo de um ano, Vânia, foi me formando, né, forjando uma outra pessoa. E esse processo foi o meu processo de libertação. Esse foi o meu processo de libertação, onde ao final dessa jornada, eu recebi um convite do Paulo Vieira para ser treinador na época da Febracis, né, lá em Fortaleza ainda. A Febracis estava num processo de desenvolvimento e crescimento, onde eu tive a honra de fazer parte do corpo de treinadores juntamente com o Paulo Vieira. Depois veio o desafio de trazer uma unidade Febracis aqui para o Rio Grande do Sul, né, em 2016. Olha só, estou falando que o meu processo eu iniciei em 2014, final de 2014. 2015 foi toda a minha jornada, né? Final de 2015, o convite para ser treinador. Início de mais ou menos abril de 2016, o convite para ser um franqueado Febracis, trazer uma unidade Febracis para Porto Alegre.
Olha só como as coisas acontecem rápido quando você está no caminho, num caminho seguro, né? E que te leva para onde você verdadeiramente deve estar. E abril, maio de 2016, então, vindo para cá, para o Rio Grande do Sul, trazendo a Febracis, né? Me lembro que nós começamos, eu e minha esposa, na sala da minha casa, já fazendo uma transição de carreira, onde eu deixei tudo para trás, né? A minha vida profissional, que eu vinha até então, mas com uma missão, com um objetivo de levar para outras pessoas, Vânia, aquilo que eu estava vivendo. Para que outras pessoas poderiam deixar de ser escravo, como eu era, e viver a sua nova história, né? Então, eu transicionei de carreira, eu larguei a minha carreira profissional, me preparei para me tornar um coach de alta performance, me preparei para me tornar um treinador de alta performance, e junto nessa caminhada veio a oportunidade de empreender como franqueado Febracis, e aí vim para o Rio Grande do Sul. Mas num recomeço, né? Mas que seria o último recomeço da minha vida. Esse eu determinei, decretei, profetizei que seria o último recomeço da minha vida. E ali nós recomeçamos em família, já num processo de restauração do nosso casamento, eu e a Sabrina, já num processo de restauração da nossa casa, da nossa vida como um todo. Viemos para cá, então, começamos a empresa da sala, nossa casa, eu e a minha esposa, sem recursos, muito poucos recursos financeiros, sem estrutura, mas com uma certeza no coração, com uma verdade, com a coragem de que verdadeiramente nós estávamos no caminho certo. Que esse era o nosso processo. E aí começamos a Febracis com palestras, né, apresentando a metodologia para o Rio Grande do Sul, que não conhecia ainda. E assim, em 2016, a gente fez a primeira turma de formação em coach aqui no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre. Depois veio em 2017 um processo todo, né, de toda a entrega de treinamentos da Febracis aqui já como franqueados. Em 2018, nós fomos para aquele endereço que a gente está hoje, construir um mega espaço lá para o nosso aluno, para que você possa verdadeiramente viver uma metanoia dentro de um ambiente de transformação, onde nós transformamos aquele um lugar certo, onde as pessoas certas frequentam, onde tem um compartilhar, um contágio social de pessoas que verdadeiramente querem construir uma história de sucesso e que já vivem uma história de sucesso, né? Ali a gente vive experiências, a gente vive as nossas vivências, e isso vai empilhando e formando novas crenças e transformando a nossa história cada vez mais, e a história dos nossos alunos. Hoje já são mais de 5.000 alunos, Vânia, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que já passaram por essa unidade Febracis aqui no Rio Grande do Sul, onde você e a sua família também são dessas pessoas que passaram, assim como várias pessoas que eu vejo aqui na live que também... O Jonas está dizendo aqui, né? Eu e minha esposa fizemos o CIS em 2001 e foi transformador para a nossa vida em todos os âmbitos, como casal, como pais, como profissional. Estamos no processo. É isso aí, Jonas. Todos nós estamos juntos aí no processo. Obrigada por compartilhar. Exatamente. Então, hoje eu me sinto liberto, Vânia, porque eu não sou mais escravo do meu orgulho, da minha arrogância, da minha prepotência. Hoje eu faço aquilo que eu amo, que é ajudar pessoas a ter a sua vida resgatada, transformada, assim como eu tive a minha. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu ganho muito dinheiro. Hoje eu não preciso trabalhar todos os dias. Hoje eu tenho uma empresa que ela é um ativo financeiro para mim. Eu não preciso estar dentro dela para ela ter os resultados extraordinários que tem. Já desde 2018, ano a ano, nós temos dobrado o nosso resultado financeiro em faturamento e lucratividade, mesmo em pandemia. 2020, né, foi o menor crescimento que nós tivemos, nós crescemos 40%. 2021, né, nós crescemos em torno de 40% também. Ou seja, mesmo em crise, mesmo no momento onde o mundo está em caos, a nossa empresa vem crescendo, vem se desenvolvendo. E hoje eu estou aqui em casa, hoje eu trabalho de casa, hoje eu moro num sítio, né, onde eu tenho horário para ir e vir, ou seja, eu tenho liberdade para ir e vir. Hoje eu tenho liberdade de fazer aquilo que eu
desejo, com a minha casa, com a minha família. Eu não sou mais escravo de horário, eu não sou mais escravo do dinheiro, eu não sou mais escravo de rotina, porque hoje, sim, eu vivo um propósito. Hoje eu tenho a minha vida, né, restaurada, eu tenho a minha casa restaurada. E claro que já terminou? Não. Sempre eu tenho que estar no processo. Sempre eu tenho que viver o processo. Então, para você que já fez o Método CIS, para você que é nosso aluno, você entende verdadeiramente o que eu estou falando. Então, não saia de perto, fique com a gente. Continue nesse ambiente de manutenção. Eu preciso estar, né, sempre revisitando o conteúdo, eu preciso sempre estar lendo, eu preciso sempre estar no processo, porque esse processo ele me revitaliza e me mantém, né, me mantém nessa nova história, nessa nova vida, a qual eu vivo hoje com a minha casa, com a minha família. Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo aqui, que se eu pude, você também pode. E eu sei que a Vânia também vive uma história muito parecida, então, se ela pôde, você também pode. E eu já vi várias pessoas aqui na audiência que também são nossos alunos, que eu vejo isso. Eu vejo vivendo essa liberdade, né, financeira, liberdade de vida como um todo, né? Se eles podem, você também pode. Agora, o que nós não podemos, Vânia, é fazer isso por você. Exato. Lá atrás, eu precisei tomar uma decisão para viver isso. Certamente a Vânia também, né, Vânia? Precisou tomar uma decisão. Então, se você quer dar um basta nessa vida medíocre, nessa vida de desafios, nessa escravidão, que talvez nem consciência você tenha, assim como eu não tinha, tome a decisão de passar pelo processo. Tome a decisão de viver o processo e de construir uma nova história. Então, eu quero te convidar a conhecer mais, né, dessa metodologia que mudou a minha vida, que mudou a vida da Vânia, que tem mudado a vida de muitas pessoas. São milhares de pessoas que já participaram do Método CIS. E talvez, se você não sabe o que o Método CIS é, o Método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, ministrado pelo Dr. Paulo Vieira, criador desse método, um método que mudou a minha vida e que tem mudado, né, a vida de muitas pessoas, tá? Então, fica aqui o meu convite a você, e tá aí o Fabrício colocando o link, ó, para que você possa conhecer mais, entender mais. Cláudia, então, Cláudia, se você quer, vá lá correndo, busque informações, né? Pague o preço, não estou falando de preço financeiro, mas pague o preço da imersão, pague o preço de levantar a mão e dizer assim, eu quero, eu mereço, eu desejo viver uma nova história. E se não for por você, talvez você está ouvindo, eu não sei se eu preciso, como eu imaginava, né? Se não seja por você, que seja pela sua casa, seja pela sua família, seja pelos seus filhos, ou seja pela sua empresa, você que é empresário que está nos escutando. Porque hoje a minha empresa, ela se tornou o que ela é hoje, porque eu mudei. Porque eu me tornei uma pessoa melhor. Porque eu me tornei um empresário melhor, um gestor melhor, uma pessoa melhor. Então, não pare no meio do caminho. Talvez, antes de estar aqui nessa live, você não sabia o que fazer. Você estava querendo algo novo, você estava querendo viver uma nova história, mas aonde eu vou? Eu vou por aqui, eu vou por ali, o que eu faço? Talvez você não sabia, mas agora você já sabe uma jornada, você já sabe um caminho. Então, agora para de contar historinha. Para de ficar se lamentando. Para de ficar murmurando e pega essa oportunidade com as duas mãos, com unhas e dentes, e trilha um caminho novo. Um caminho de quem já trilhou e teve sucesso. Caminho de que milhares de pessoas já trilharam e tiveram, que hoje vivem a melhor fase das suas vidas. Então, chegou a tua hora. Sai da escravidão, se liberta e viva uma nova história. Sabe por quê? Porque todo aquele povo que saiu do Egito, ele morreu no deserto porque ele não teve essa consciência. Somente 2 entraram na Terra Prometida, que foi Josué e Caleb, porque eles entenderam que em algum determinado momento daquele deserto, eles precisaram fazer uma escolha, precisaram tomar uma decisão de viver uma vida nova, de olhar
para uma oportunidade nova, e aí sim eles receberam todas as bênçãos que tinha reservado para eles. Então seja você um Josué e Caleb e viva essa nova história. Uau, Ok? uau! Pau, gente, uma salva de palmas. Amém. Nossa, que entrega extraordinária, Magnus. Eu não esperava nada menos que isso, obviamente. Gente, assim, ó, assim como a história do Magnus, né? Aquele abrir mão, aquele deixar a vida para trás, com certeza houve muitos desafios, né? Houveram muitos desafios na caminhada. E aí você deve estar se perguntando, bah, mas como assim a Vânia, né, de corretora de seguros, agora está vendendo treinamentos, né? É porque ou você vive uma profissão ou você vive uma missão, né? E eu ainda vivo a profissão, sim, tenho equipe, tem pessoas cuidando lá do meu negócio, mas aqui é uma missão, gente. É uma missão que arde no meu coração. Hoje de manhã, no café da manhã, eu falava para o Fabrício qual a razão que me levou na Febracis. O que me levou na Febracis foi justamente uma chama no meu coração por algo que realmente tirasse as pessoas da escravidão. Porque eu vivia uma escravidão, a minha casa vivia uma escravidão. Nós vivíamos uma vida nos caminhos certos, a gente buscava Deus em primeiro lugar, a gente espiritualizava muito as coisas, mas a gente vivia uma escravidão. E foi quando eu pedi para Deus uma direção, aquilo que o Magnus falou aqui agora, né? Talvez você hoje esteja sendo dirigida, esteja recebendo resposta de muito questionamento que você vem fazendo na sua vida e que você vem interrogando de coisas que não estão legal as respostas te trouxeram até aqui, te conduziram até aqui, né? Isso é uma resposta para a sua vida, mas você precisa tomar uma decisão. E eu tomei aquela decisão de ir, né, mesmo sem a certeza. Será que é por aqui mesmo, né? Mas na jornada eu fui tendo tanta certeza que isso já tem 3 anos que eu tô nessa jornada. Agora, o final do mês, também quero aproveitar aqui e deixar o convite. O final do mês eu estarei em São Paulo, fazendo a 3ª formação em coach com o Dr. Paulo Vieira e com Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional. E deixo aqui o convite, se você é uma pessoa ousada e ainda antes de fazer o método CIS, ou já fez o método CIS e quer estar comigo em São Paulo, dia 26, 27, 28 e 29. Eu saio daqui na terça e retorno no domingo. Imagina você estar numa sala com o Dr. Paulo Vieira e com o Daniel Goleman, o aprendizado, a transformação, a metanoia, né? A transformação de mente que vai acontecer naquele lugar. Então, se você quer se dar um presente extraordinário, né? Você fala comigo aí que a gente pode combinar de ir juntos, né? Mas dizer para você que é uma decisão, que chega um momento na nossa vida que se você olhar para a tua vida e sentir que tem coisas que não está certo, é porque talvez você precisa de um desenvolvimento muito mais emocional do que espiritual e cognitivo, né? Porque cognitivamente eu sei que eu tenho que fazer tal coisa. Cognitivamente eu sei que eu tenho que fazer dieta, eu sei que eu tenho que economizar, eu sei que eu tenho que fazer várias coisas, mas o meu emocional me sabota no meio desse processo, né? E o método CIS, que é o objetivo principal da gente estar aqui divulgando para você, é justamente você compreender que ali você vai trabalhar forte impacto emocional nas suas emoções, né? Já diz forte impacto emocional. Então, gente, eu deixo aqui, quero finalizar essa live com menos de 1 hora, porque daí eu consigo transformar isso em vídeo e consigo disponibilizar nas redes sociais para que você possa estar enviando esse vídeo para as pessoas que não puderam estar presentes. Agradecendo imensamente a sua vida, Magnus, né? A vida da Sabrina, que está nos bastidores aí, mas que foi fundamental, foi uma pessoa muito estratégica e fundamental para esse sucesso todo de vocês, tanto pessoal quanto profissional, né? O ditado diz que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, mas na verdade cai por terra isso, né? Porque ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, a gente caminha juntos. Então, Sabrina, um grande abraço para você, minha querida. Tá? Tenho muito orgulho de você, por mais que a gente não converse tanto, mas quero me aproximar mais de você, porque eu sei que tenho muito a aprender contigo em várias áreas da minha vida, né? Então, um grande abraço para você. Eu deixei o link, o Fabrício deixou o link ali, porque hoje, gente, eu falei na semana passada, hoje eu sou o Febracis Select, hoje eu assumi
né, um grãozinho de areia perto do que o Magnus assumiu lá atrás, mas eu tomei uma decisão na minha vida, eu tomei uma decisão de fazer parte dessa história, de ser parte dessa história. Então hoje eu sou uma parte da Febracis aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, por isso que eu tenho qualquer treinamento que você precisar, você pode falar comigo, também palestras, treinamentos que eu possa ministrar, que eu já estou autorizada pela Febracis a ministrar. E então a gente está junto nessa missão muito mais do que uma profissão, tá? Uma profissão, como eu disse, eu teria outras profissões que já têm um know-how de quase 30 anos, mas isso é uma missão de vida, de ver pessoas vivendo o melhor que Deus tem para cada um, porque Deus tem o melhor para cada um. Mas às vezes a gente fica na escravidão, se debatendo na arrogância. O que é a arrogância? Ah, mas eu sou tão humilde, será? Eu conheço pessoas tão humildes que dizem que já sabem tudo, e aí isso é arrogância. Arrogância é quando eu arrogo que eu já sei tudo. E eu também vivi muita arrogância e ainda vivo, tenho que me trabalhar todos os dias, gente. Então, o Fabrício está me fazendo sinal aqui, eu quero terminar antes de 1 hora. Um grande abraço para você, para a Sabrina, para sua família, Magnus, para todo mundo que está aqui nos assistindo, nos ouvindo. E quinta-feira tem mais. Depois, no decorrer da semana, eu vou falar um pouquinho mais. Já tenho o convidado confirmado, que o Magnus nos indicou aí, um grande amigo da jornada. Então, esteja conosco na quinta-feira que vem, às 6h39, no Café e Negócios. Um grande abraço a todos. Beijo! Deus abençoe a todos. Obrigado, Vânia. Amém. Obrigado, Fabrício. Deus abençoe, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.